Tudo bem, pessoal, vamos para a questão 119, né, do Enem 2009, gabarito marca a letra E. Vamos fazer um comentário aqui sobre essa questão, hein? Esse primeiro texto aqui, não sei se vocês vão gostar muito não. Texto 1. O professor deve ser um guia seguro, muito senhor de sua língua. Se outra for a orientação, vamos criar na língua brasileira refúgio nefasto e confissão nojenta de ignorância do idioma pátrio. Recurso vergonhoso de homens de cultura falsa e de falso patriotismo, como havemos de querer que respeitem a nossa nacionalidade, se somos os primeiros a descuidar daquilo que exprime e representa o idioma pátrio. Texto 2. Alguns leitores poderão achar que a linguagem desta gramática se afasta do padrão estrito usual nesse tipo de livro. Assim, o autor escreve tenho que reformular e não tenho de reformular. Pode-se colocar dois constituintes e não pode-se colocar dois constituintes. E assim por diante. Pode-se colocar dois constituintes e não podem-se colocar dois constituintes. Entendi agora. E assim por diante. Isso foi feito de caso pensado, com a preocupação de aproximar a linguagem da gramática do padrão atual brasileiro presente nos textos técnicos e jornalísticos de nossa época. É interessante, né, que esse aqui faz um comentário dizendo que não pode sair da gramática, tem que seguir a gramática, se sair vai perder a nacionalidade. Já o segundo texto, ele diz o seguinte, né, reforça que a língua está sempre em construção e ela vai se adaptando e mudando e melhorando, né, sempre melhorando, não tem como a língua piorar. Né, ela vai se adaptando, vai comunicando de forma mais fácil, né, porque, né, não sei se vocês sabem, né, mas lá na Europa eles acham que das línguas europeias a mais difícil é a língua portuguesa. Então, quando você estiver aprendendo inglês ou espanhol e achar que é difícil, lembre-se que toda a Europa acha muito difícil aprender o português, tá? Que é considerado uma das línguas mais difíceis de ser faladas do mundo, né? E ainda mais, o cara fala assim, difícil é o chinês. O chinês, o que complica o chinês não é a língua, sim a escrita, né? Que muda o padrão de letra, assim como o grego e o cirílico, mas são fáceis de falar, tá? Muito bem, então vamos lá. Confrontando-se as opiniões defendidas nos dois textos, conclui-se que o primeiro texto prega rigidez gramatical no uso da língua, enquanto o segundo defende a adequação da língua escrita do padrão atual brasileiro. Foi o que eu falei, não vou nem ler as outras alternativas, ficou bem claro isso. O primeiro texto aqui, o cara, não pode sair, tem que ser tintim por tintim do jeito que está escrito ali. Já no segundo, né, o cara, não, podemos adaptar, temos que adaptar, né? É aquilo que eu sempre digo. E aqui ficou claro que tanto os dois falaram, né? Língua brasileira, né? Não é mais a língua portuguesa, né? É a língua brasileira. A nossa língua, ela já tem a nacionalidade brasileira, né? É engraçado que alguns, né, não conseguem entender o português de Portugal, assim como os portugueses de Portugal às vezes não conseguem entender o português do Brasil. Elas estão ficando cada vez mais distintas, né? Alguns estudiosos até em Portugal já falam isso. Então eu acho que logo, né, logo, em termos de língua, daqui a 50 ou 100 anos, vai acontecer uma separação, né? O nosso idioma vai se tornar o idioma brasileiro, diferente do português de Portugal, correto? Beleza, boa questão. Vamos para a próxima.